Vamos para mais um vídeo, onde estaremos estudando e continuando a estudar a Palavra de Deus. E hoje eu quero falar um pouco sobre o tempo do fim. E eu quero continuar pedindo a você que não está inscrito, se inscreva, dê o seu like, ative o sininho. E vamos divulgar a Palavra de Deus para que possamos alcançar mais almas para o reino de Deus. E é através da Bíblia que nós encontramos e alcançamos vida para o Senhor. E eu, como sempre, continuo pedindo a você que se inscreva. E eu quero tomar por base hoje para nosso estudo o livro de Daniel, capítulo 9, e quero usar apenas o verso 27, e que diz o seguinte: no verso 27 diz assim: Ele firmará um concerto com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares, e sob a asa das abominações virá o assolador, e isto até a consumação, e o que está determinado será derramado sobre o assolador. Então, aqui nós estamos falando sobre as 70 semanas que Deus deu para Israel. E essa 70 semanas disse que 69 cumpriu até Cristo, e uma ficou para outros eventos. E diz que nesta outra semana, a última semana das 70 que não tivesse sido cumprido, viria um que faria concerto com muitos, mas até a consumação do século. E quando nós estudamos este período, é o período da grande tribulação, e é o período que vai entrar o governo do anticristo. E este anticristo fará concerto com muitos, e isto por uma semana. E esta semana será de 7 anos. E esses acordos ele fará. Só que na metade da semana ele rompe esse acordo, rompe essas alianças, e diz que ele fará cessar o sacrifício de manjares. Então, o acordo ficará rompido. Quando nós estudamos e como estamos vendo os acontecimentos destes dias, que o mundo está celebrando um período e acordo de paz lá no Oriente Médio, nós estamos vendo que será que este período já é o período dos 7 anos que está começando nesses acordos de paz que o apóstolo Paulo escreveu primeiro aos Tessalonicenses, capítulo 5 e verso 3. Ele diz que quando ouvirdes de paz e segurança, diz que nós devemos estar alerta para que, quando isto estiver se dizendo, disse que virá repentina destruição. E aqui nós estamos vendo, por estes dias, estes acordos que está sendo feito, chamado o Acordo de Abraão. E esse acordo tem períodos para se cumprir as etapas. E aqui nós estamos vendo que quando este vier, ele fará acordo com muitos. E quando isso começa a acontecer, nos acende um alerta. Nós precisamos levantar a nossa cabeça e ver que as profecias estão sendo cumpridas.
E essa profecia de Daniel é uma profecia que faz mais de 1.500 ou 2.500 anos que ela já foi feita e hoje está se apresentando. Então, o concerto será com muitos, e estes muitos estarão aliados fazendo este concerto. E nós precisamos estarmos atentos a esses movimentos que está hoje no Oriente Médio, está sendo celebrado um acordo de paz. E seria esse o início da semana? Ou ela estaria começando? Porque o texto nos diz que este acordo seria feito e até a metade da semana, e ele romperia. E veja que ele disse que ali na metade da semana se faria cessar o sacrifício. Então esse acordo se mostra que o acordo vai até a construção do templo, porque para haver sacrifício terá que existir o templo, que Paulo descreveu que o próprio acordante que fez os acordos se assentará no templo de Deus querendo parecer Deus. Então há uma necessidade de o acordo chegar até a construção do templo para que haja sacrifício. E havendo sacrifício, então é o período da metade da semana que soma 3 anos e meio. E este acordo será rompido. Então precisamos estar alerta com todos esses acontecimentos que está acontecendo. Quando nós vamos para o livro de Apocalipse, ele está no descrevendo, capítulo 13. Eu quero ler o verso 1 do capítulo 13, que diz assim: Eu pus-me sobre a areia do mar, e vi subir do mar uma besta, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre a cabeça um nome de blasfêmia. Então, agora, João está vendo, na sua visão do Apocalipse, ele está vendo subir do mar uma besta com 7 cabeças e 10 chifres. Quando nós estudamos o capítulo todo de Apocalipse 13, nós vemos que o acordo começa na política. E a política fará vários acordos, e é o que nós estamos vendo nesses dias. A guerra está terminando, os que estão em guerra estão fazendo seus acordos de paz, e a celebração está grande. Então, mas a falsa paz está se estabelecendo, que é o que Paulo disse. E agora, no livro de Apocalipse, capítulo 13, disse que surgiu uma besta com 7 cabeças e 10 chifres, e 10 diademas sobre os chifres. Aqui, quando nós estudamos o capítulo todo, nós vemos que estes acordos são com 10 reinos, 10 líderes políticos, 10 nações que se integram à vontade da besta, ou firmam esses acordos com a besta.
Aqui é que nós precisamos estarmos preparados, termos esse conhecimento bíblico, para nós não cair nesta cilada, nesta falsa paz, que vai se instalar por um período de 7 anos, mas na metade ela será rompida. E nós, quando vimos que o sacrifício não foi ainda estabelecido, porque não há templo, nós vimos que este líder terá que vir de Israel, porque ele fará acordo até com Israel. E para a construção do templo precisa um acordo religioso, porque não é o acordo político que vai construir o templo. Participa sim, mas não é o total acordo. O templo precisa vir pela parte religiosa, que é o que se espera para o sacerdote. Ele fazer o sacrifício no templo. Então, este líder virá pela política e também pela religião, porque Israel espera em partes o Messias, porque eles não acreditam totalmente que o Messias já veio, mas eles esperam um novo Messias, um outro Messias. E este outro Messias virá na figura do Anticristo. E eles aceitarão, porque estão esperando. E esses acordos que ele fará, então ele estabelecerá a primeira parte da semana. Ele firmará o acordo e construirá o templo para que haja sacrifício, para se cumprir a Escritura. E nós vimos no capítulo 13 de Apocalipse que, neste período que ele romper a paz, ele estabelecerá uma estátua, uma figura da besta. E quem não o adorar e não aceitar o seu sinal, que a Bíblia fala em 666, quem não aceitar, não entrar naquilo que o anticristo estabelecer, ele será morto. Diz que será decapitado. E diz que grandes e pequenos, pobres e ricos, não aceitou o que ela estabeleceu, eles serão mortos. Então aqui nós vimos que a grande tribulação será na segunda parte. A segunda parte da semana será a grande tribulação. Nós precisamos acender este alerta para nós conhecer quem é Ele quando Ele chegar. A Bíblia nos traz todos os detalhes sobre quem Ele é e como Ele procederá, como Ele vai aplicar as suas leis. E diz que tem 10 chifres, 10 diademas, que farão seus acordos. E fazendo o seu acordo, eles estão junto com a besta. Isto Daniel descreveu na sua profecia, que este que vai vir, o anticristo que virá, ele fará acordo com muitos, não será com todos, porque alguns
vão reconhecer quem ele é. Quando nós vamos para o Apocalipse, capítulo 17, verso 5, ele diz assim: e na sua testa estava escrito o nome, Mistério, a grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. Então, quando nós vimos no cerco religioso, nós vimos que esta besta tem escrito na testa, na sua mente, na sua memória, escrito mistério. Mistério é aquilo que não se explica, não tem explicação. Quando nós estudamos o afastamento religioso, a apostasia entrando, nós vimos que quando, logo no segundo século, já se estabeleceu uma mudança de crença, foi trazido através de Tertuliano o ensino chamado trinitariano, trindade, foi abraçado por Atanásio e decretado por Constantino. E ela se estabeleceu lá em Roma. Que quando nós lemos este capítulo 17, nós vimos que esta Babilônia, confusão, está sentado em 7 montes, em 7 colinas. Então aqui nós vimos que as mudanças de ensino, uma construção chamada 3 pessoas distintas, e diz que esta trindade formaria-se um só Deus. E quando se pede, se busca explicação para explicar, é dito que isto é um mistério. E esse mistério não se explica. Então nós vimos que as mudanças de fé agora aceito o que Roma estabeleceu e deixado o Deus que se apresentou a Israel. Nós, quando estudamos que não há explicação para uma suposta 3 pessoas distintas formando um só Deus, é colocado como mistério. E diz que esta mulher tem na sua testa, tem na sua mente, esta palavra mistério. E diz que a besta foi dado uma boca para proferir palavras de blasfêmia contra Deus. E ela reinaria na metade da semana. Ela se estabeleceria por 42 meses, no capítulo 13, verso 5. Então ela ia se estabelecer e estar manifestando a sua crença. E nós vimos que há diferença entre o chamado mistério e entre o monoteísmo, que é a crença em um único Deus. Então, nós temos um Deus reconhecido vindo de Roma, diferente do Deus único vindo de Israel. Então,
mas a besta virá de Israel, unindo muitos povos e nações para o seu reino, para o seu reinado. Então, vamos estarmos atentos. Isso nos acende. E nós precisamos reconhecer, quando vimos estes acordos sendo firmados, e ela passo a passo chegará e cumprir-se-á a palavra de Deus. Tudo aquilo que ele profetizou através dos seus servos, através dos seus eleitos, ela não vai cair nada por terra. Tudo será cumprido. E ele fez acordo com muitos por uma semana. E será esta o início, nesses acordos feitos, já pela política, mas também a parte religiosa precisa também se cumprir, para que haja o templo, para que haja sacrifício, e o anticristo se assente no templo de Deus, querendo parecer Deus. E eu continuo pedindo a você, se inscreva no canal, dê o seu like e ative o sininho, e assim continuaremos com novos vídeos para nosso conhecimento da palavra de Deus. Que Deus os abençoe, em nome de Jesus. Amém.